Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Lival, sou neurologista aqui da ABEM e vou passar para vocês aqui hoje o curso a respeito de uma atualização breve sobre a esclerose múltipla. São 4 aulas que nós vamos dar de 7 minutos e meio e essa é a primeira aula cujo tema é epidemiologia e etiologia. Ao final vocês vão ter também o meu e-mail e se tiverem alguma dúvida vai ser um prazer responder a vocês. Bom, meus amigos, a esclerose múltipla é uma doença que tem uma prevalência rara no mundo de modo geral, mas é a segunda causa principal de incapacidade neurológica em jovens. Só perde para trauma de crânio. Então, apesar de ser uma doença rara, no Brasil, se vocês olharem esse mapa aqui, nós temos uma prevalência de 15 casos para cada 100 mil habitantes, totalizando em torno de 40 mil pessoas com esclerose múltipla. Mas se você observar, apesar disso, é uma doença que causa um grande impacto na sociedade, justamente por causar uma incapacidade neurológica no jovem, antes de que ele possa se desenvolver, de que ele atinja o potencial dele, leva a uma aposentadoria precoce e que na realidade, como é uma doença que tem tratamento, como vamos ver nas próximas aulas, podemos mudar essa realidade fazendo o diagnóstico precoce e o encaminhamento para os locais corretos. A prevalência por gênero da esclerose múltipla, a maioria são mulheres, em torno de 3 mulheres para cada 2 homens, isso no Brasil e no mundo também. E a idade média, diferente do que o nome muitas vezes pode suscitar para o leigo, a idade média é de 34 anos no Brasil, 32 anos no mundo, mostrando que é uma doença de jovens, especialmente de mulheres jovens, mas ela tem um range bastante grande. Ela pode dar desde crianças, raramente, mas também pode dar em pessoas acima de 60 anos. Vamos pensar que normalmente vai ficar entre esses 18 e 60 anos em mais de 95% dos casos, tendo essa idade média de 32 anos. Temos 2,8 milhões de pessoas com esclerose múltipla no mundo. No mundo, uma pessoa a cada 3 mil tem esclerose múltipla. E a origem da doença é uma etiologia multifatorial. De modo geral, nós vamos ter uma interação entre a autoimunidade do paciente, uma desregulação do sistema imunológico, que tem uma interação de fatores chamados ambientais, que na sua grande maioria são vírus, são memórias de infecções virais que a pessoa vai ter ao longo da vida, e com uma tendência genética. Eu vou explicar com mais detalhes, mas tem outros elementos que influenciam também. Então, o cigarro é considerado um grande provocador da doença. A obesidade também, níveis de vitamina D, de exposição solar, inclusive da mãe, quando estava gestando a criança, também vão influenciar, além de outros. Geneticamente, a pessoa vai desenvolver uma tendência a ter a doença. Não é uma doença genética, mas cujo risco ele é passado. A interação genética é complexa, não é uma orientação mendeliana, então nós temos mais de 200 genes que vão causar risco maior ou menor. Aqui no nosso slide é um estudo que mostra o estudo poligênico quando foi feito, mostrando esse risco de probabilidade aumentado e alguns genes que causam proteção. Mas tudo isso leva a um aumento da probabilidade, de modo que gêmeos univitelinos, que um tem a esclerose múltipla, em 50% dos casos o outro também tem. Ou seja, a genética influencia em 50%, mas não é determinante sem os fatores ambientais. Temos também a teoria Viking para explicar. É uma teoria muito interessante, que diz que nos locais onde houveram maiores incursões vikings, a prevalência é muito maior. Inclusive, este artigo do Poser mostra os locais onde você tinha bastante incursões vikings. Os países nórdicos são locais com uma altíssima prevalência até hoje.
E temos outras teorias também, temos a teoria higiênica, que mostra que pessoas que tiveram contato com poucos antígenos têm um risco maior de desenvolver doenças autoimunes de modo geral, não só a esclerose múltipla, e outros elementos que vão explicar por que as doenças imunológicas autoimunes estão crescendo tanto nas últimas décadas. Existe também a influência viral no caso da esclerose múltipla. Então isso daí foi visto pela primeira vez em 1977, com um estudo que mostrava que você tem prevalências em alguns lugares de maior de 100 para cada 100 mil habitantes e que, por exemplo, no Brasil, de 15 para cada 100 mil habitantes. E o que acontece se uma criança migra para aquele país com um risco diferente? Uma população, no caso, ela vai manter o risco dela ou ela vai adquirir o risco do local para onde ela foi? Então, se ela migrar antes dos 15 anos, ela adquire o risco do local para onde ela foi. Após os 15 anos, ela mantém o risco do país de origem dela. Isso porque durante essa fase da adolescência, você já contraiu alguns vírus que vão formar este pool imunológico que tem uma importância para o desenvolvimento da doença. Também foi observado, já desde 1979, que nas Ilhas Faroe existiram epidemias de esclerose múltipla quando houveram incursões de tropas britânicas. Ou seja, foi levado algum elemento para lá que houve um pico de desenvolvimento da doença. Isso é um padrão de uma doença viral, não de uma doença imunológica. Mas temos que entender essa doença como uma interação entre esses elementos. Temos também o padrão a importância do Epstein-Barr vírus na esclerose múltipla, na qual uma pessoa que não contraiu o Epstein-Barr vírus não consegue desenvolver a esclerose múltipla. Ela pode ter todos os outros elementos, mas ela precisa daquele elemento viral que vai levar a uma eternalização dos linfócitos. Isso vai influenciar o desenvolvimento da doença sobremaneira. Até porque, a partir do momento que a pessoa pega o vírus, ela desenvolve temporalmente relacionado a esse evento também. Não é causado pelo Epstein-Barr, mas ele é quase como uma condição. Existem vários estudos em criança, tivemos aí uma série de matérias publicadas a respeito desse assunto recentemente. E temos também um retrovírus endógeno que está no nosso DNA, que pode se desenvolver e que 100% dos pacientes com esclerose múltipla têm, que é o MSRV, ou o retrovírus endógeno da família W, e que se você injetar em ratos, ele desenvolve a forma experimental da esclerose múltipla, mostrando que são elementos determinantes para o desenvolvimento da doença. Essa doença é uma doença que é multifatorial, com este padrão, e portanto eu trago aqui a nossa mensagem final dessa nossa primeira aula, que é suspeite. A cada 5 minutos, alguém em algum lugar é diagnosticado com esclerose múltipla. Esse aqui é o meu e-mail, estou disponível para dúvidas. Até a próxima aula.